Carlos, Velho, beleza, vamos nessa. Então eu estava na questão da música, não foi isso? sim, eu Pronto. estava justamente É, falando a, dessa pre- presença a histórica na presença da música música e também história da música. dos tempos É, remotos até agora. exatamente. Então, minha tese de doutorado, ela teve como objetivo, na realidade, demonstrar como as religiões aderiram à indústria cultural, né? Indústria cultural aqui é entendida como um fenômeno do mundo contemporâneo, do mundo moderno, né? Até mesmo pós-industrial, no qual você, quando produz a obra de arte, você quer comunicá-la, você quer expressá-la e você quer transformá-la como um tipo de acolhimento para o público, seja ele fiel ou não fiel. No caso das religiões, não é? Dividir, somar as suas ideias, né, de cada traço religioso de sua teologia. No meu caso, foi o catolicismo. Né? Uhum. Então, eu utilizei Adorno, Horkheim, para o conceito de indústria cultural, e, num outro momento, minha tese ela trabalha extremamente com a adesão das religiões à cultura midiática, que começa lá nos Estados Unidos com os artistas da fé, os grandes espetáculos dos cultos, né? Rex Humbard principalmente e tal, onde a música estava presente e aquilo se transformou numa produção, né? Chegou a uma produção. Como isso emplacou no Brasil, e aí eu falaria não só de catolicismo, mas de catolicismos, né? De linhas, segmentos, eu teria que dar um exemplo de como essa música ela conseguiu ser publicizada, mediatizada, é, dialogada, inclusive, né, em conexão com a música popular brasileira. Né? Ela saiu do espaço da música religiosa para se confundir ou estabelecer conexão com a música popular brasileira ou com a música pop. Então, eu precisaria de um estudo empírico, um estudo de caso. E estava, talvez continue ainda, né, porque não, né, o mercado não descobriu outro. A minha opção foi o padre Fábio de Mello, que além de ser sacerdote, era artista. Ele tinha um comportamento como sacerdote, mas também adotou as, né, as práticas do mundo midiático. Frequentou programas de televisão, frequentou as redes sociais, bombou no Instagram, no YouTube, no Facebook, etc. Continua bombando no Twitter, essa questão toda. E ele foi o agente que me deu possibilidade de dizer assim, olha, a música religiosa, ela foi adotada, ou ela adotou também o universo do mercado da indústria cultural, porque os CDs e os DVDs são produzidos, são vendidos. Isso, de qualquer forma, também estabeleceu uma busca, né, de recuperar fiéis diante do censo de 2010, né, e demonstrar que o padre Fábio conseguiu estabelecer uma conexão, um hibridismo entre a música religiosa e a música popular brasileira através do seu CD e DVD Deus no esconderijo do verso. Foi o CD que eu coloquei como exemplo. Eu fui para 14 shows dele no Brasil todo, né? Cheguei no Ceará, Maceió, Alagoas, Recife, Rio de Janeiro, Sergipe, Natal. Então foram 14 shows que eu filmei, fotografei, entrevistei ele, não consegui entrevistar Uhum. pessoalmente, porque ele já, né, foi acometido com a síndrome do pânico, com a depressão, etc. e tal, mas consegui uma entrevista fantástica pelo WhatsApp. Ele foi uma dica dele mesmo, assim, de fazer dessa forma. Estive com ele várias vezes no Rio, no Ceará, aliás, em João Pessoa, na Paraíba, conversamos bastante, bacana. E minha tese é exatamente essa, é uma oportunidade de você perceber, compreender como é que a música está sendo transitada, né? Ela é um transeunte e como ela faz essa travessia do altar para o palco, não é? Da música religiosa exclusivamente, não é? No interior do templo para uma música religiosa num palco público de um show
de um sacerdote que pode ser, inclusive, confundido com um artista nacional, como Roberto Carlos, Lulu Santos, Paul McCartney e tal. É uma grande estrutura. E nisso, tocar em pontos maravilhosos, fundamentais, na importância da música nas religiões, no desenvolvimento da musicalidade religiosa católica, da música católica contemporânea, etc. e tal. Muito bacana. É essa aí minha tese. Eu tive a oportunidade de ler com você, como eu disse, e é realmente uma leitura muito agradável. E você colocou Você me ali... ajudou muito, você me opinou no início. Eu me lembro que você dizendo, Ainda falou. bem, eu ia lembrar que a gente conversava um bocado, né? Assim, eu tive a Exatamente. oportunidade de conhecer o Padre Fábio antes, assim, logo no início do sucesso, porque ele fazia parte da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, Coração de que Jesus. é os padres, que é a congregação que eu pesquiso, né? E estou novamente na luta da pesquisa Que é aí. a mesma coisa do Padre Zezinho, Padre Joãozinho. Isso, Que foram. da Padre mesma Joãozinho foi linhagem desses professor dele, padres, inclusive. da mesma linhagem desses padres que sempre tiveram uma convivência muito boa com esse mundo midiático. Na verdade, foram precursores, né? O padre Zezinho, ele de certa Exatamente. forma, muito jovem, começou a empreender esse sucesso no universo católico, depois extrapolou isso, e o padre Fábio de Mello, muito atrelado ao seu talento, né, ao seu estilo também, consegue desenvolver o seu próprio caminho. Então, Inclusive, desculpa, Marlon, inclusive, ele sendo um agente, né, eu utilizo o termo agente porque a economia dos bens simbólicos, foi a teoria de campo, tudo de Pierre Bourdieu, então a gente termina se acostumando, né? O agente, ele deu um passo mediaticamente ao padre Marcelo Rossi, né? sem dúvida. Ele se vestia de forma diferente, ele tinha um discurso também, né, sei lá, contemporâneo, ele também cantava não apenas música religiosa, mas ele tinha no repertório dele um repertório extremamente dialógico com a música nordestina. Cantava Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Fagner, Lulu Santos, Almi Sater, Renato Teixeira, essa coisa toda. Então, ele provocou, não é, mais uma vez, essa ressignificação do que é música religiosa. Claro que o que eu falei, inclusive isso foi questionado pela banca, eu não tratei na minha tese de música litúrgica. Música litúrgica, ela está lá no templo, ela continua lá, mas ele, como ele mesmo disse na minha entrevista, né, ele não se limitou, no bom sentido, à música litúrgica, ele ampliou a mensagem, não é, da mensagem religiosa, da mensagem cristã, para a música que ele compunha, que realmente é fantástico. Ele canta muito bem, compõe muito bem, e o disco dele é impressionante. O Deus no Esconderijo do Verso tem participação de Elba Ramalho, Fafá de Belém, Fagner. Eu vi toda essa galera no Teatro Municipal quando eu fui para a gravação do DVD dele. Ou seja, ele é sacerdote, é padre, mas ele também é artista. E ele cumpre papéis extremamente definidos mesmo. Quando ele é artista, ele se comporta como artista, ele tem uma luz específica, uma iluminação para aquela determinada música, né? Músicas que começa, que vai crescendo no show, que culmina com o discurso dele, com uma homilia cantante, como eu falei, com um discurso de solidariedade, de orientação, ou seja, tudo preparado, tudo brifado, tudo produzido. Ou seja, ele é sacerdote, continua, mas ele também era artista, né? E era midiático. Era um agente que estava no campo, como ele continua no campo, mas em alguns momentos ele saía do campo, sem abandonar o campo, né? Utilizando o conceito de Bourdieu. Eu penso, Silvério, que ele conseguiu fazer não só uma ponte, mas ele vai mais além, né? Isso fica, de certa forma, comprovado com a tua tese, né? Bem trabalhado com a tua tese. Ele vai mais além do aspecto de que alguns pares dele, alguns sacerdotes que tradicionalmente tiveram a oportunidade de entrar no espaço televisivo, midiático, não conseguiram fazer essa ponte com o processo da profissionalização do produto que se oferta.
Assim, o padre Fábio de Mello, ele é muito profissional naquilo que ele expõe, naquilo que ele propõe, naquilo que ele projeta enquanto arte, enquanto mensagem, né, religiosa, porque você acabou de enfatizar, ele não deixou de maneira nenhuma de ser sacerdote. Eu até atribuo a ele aquele conceito, é um conceito do professor Luiz Carlos, da Unicap, de ser um negociador do sagrado também, É, né? Ser além de ser um agente, se remetendo a Bourdieu, ele é um negociador do sagrado. O padre Marcelo Rossi, né? Acredito que você deve ter lido a tese ou os trabalhos do professor que estava na sua banca, que é de Sergipe, que também é músico, né? Péricles Andrade foi meu co-orientador. Péricles é muito feliz quando trabalha lá a obra do padre Marcelo Rossi e juntando, fazendo essa conexão do teu trabalho com o trabalho de Péricles, a gente percebe justamente a diferença da gente de pensamento, mas as análises assim, bem feitas em relação à dita evolução de que cada um desses personagens tiveram, né, no seu externar sua obra, suas posições, suas mensagens e, claro, né, seus talentos também, cada um do seu jeito, né? E é bom dizer que, historicamente, o papel de Zezinho, de Padre Joãozinho, principalmente, né, inclusive que eu comento isso, Padre Zezinho como protagonista maior, Padre Joãozinho, Padre Marcelo Rossi, depois o Padre Fábio, paralelo a isso ainda tem o Padre Alessandro, Padre Juarez, etc. e tal, outros que vieram antes, que está citado no trabalho do Péricles, redimensiona o conceito de música religiosa. Sem Né? dúvida. Que antes era dentro dos mosteiros, que antes era gregoriana, que antes tinha uma função. Ela passou a ter outra função. Não deixou de ter a do interior do templo, mas ela também hoje teve outro papel. E esse papel foi envolvido, né, no meu caso, na minha tese, pela indústria cultural, né? Obviamente, né, tem uma comercialização nisso tudo, na produção do espetáculo, no valor do ingresso, na compra dos CDs, dos DVDs, né, todo um pessoal envolvido, iluminador, técnico de som, músico, produtores, escritório, nota fiscal, etc, etc, etc. Ou seja, indústria cultural. Né, tem a Sony envolvida nisso, tem a Canção Nova envolvida. Ou seja, então assim, beleza, nada deixou de ser sagrado, nada deixou de ser divino, mas começou a ser dialogado com outros campos, né? Enfim, é isso aí. Para além dos muros, como a colega aqui comentou, Para além dos e muros. um tom profissional tremendo. Silvério, meu irmão, Coisa que gospel, que começou lá nas igrejas batistas mais tradicionais, as igrejas mais históricas nos Estados Unidos, com blues, com jazz, com Aretha Franklin, com Mariah Jackson, não é, com Robert Johnson, não é, com blues, com jazz, era dentro das igrejas, né? Então isso aí, isso terminou ganhando gravadoras que, tipo assim, um pastor gravava na mesma gravadora, no mesmo estúdio de Jimi Hendrix, por exemplo, né? Então, se você vai nos televangelistas, que para mim é a proto-base, né? a proto-história dos artistas da fé no Brasil, você vai ver que isso também é uma sequência que, assim, no meu ver, junto com Magali Cunha, a cultura gospel, né? Tipo assim, ganhou quilômetros, né, de produção e de performance mesmo diante da música cristã católica, né? Enfim. E o que eu acho que Zezinho, Joãozinho, Rossi e Fábio de Mello cumpriram um papel nesse impulso de dar contemporaneidade a essa música religiosa, sei lá. Isso aí. sem dúvida, você é fantástico, meu amigo. Dando passos agora para a gente finalizar essa nossa conversa, Beleza. me permita fazer uma pergunta de fã. Tá, João? Uma pergunta mais de fã, não de companheiro de academia, mas é uma pergunta de fã. Todos nós, assim, boa parte dos pernambucanos são muito fãs do rei Reginaldo Rossi. E você, por algum tempo aí, encabeçou um projeto muito bonito chamado The Rossi. Rossi. E aí, como é que está esse projeto? Né? E como é que estão os outros projetos agora? Né? Atualiza um pouquinho a gente aí a carreira para a gente saber Marlon, um pouco mais aí. Eu sou um inclassificável, cara. Eu tenho uma. Eu acho que por isso que eu não.
enfim, vou dizer um termo, né, bem conhecido. Por isso que eu não sou famoso, porque eu sou inclassificável. Eu tenho uma obra muito calcada, né? Vocês podem ver no Spotify, nos streams, no meu YouTube, muito calcada na cultura popular, né? Eu tenho um disco em homenagem a Jackson do Pandeiro, muito Sim, significativo. Fez 100 anos, né, Jackson, ano passado. Trabalhei muito. Tem disco lançado agora que a gente cabeça lançou, feita. exatamente, Cabeça Feita. Então, isso é muito forte na minha obra. Também cantei Jacinto Silva, mas ao mesmo tempo no carnaval eu venho com o Micróbio do Frevo, que é uma parte de uma obra carnavalesca que eu combino o Jacques do Pandeiro com o Capiba, com o Nelson Ferreira, com o Carlos Fernando. Aí depois você vê essa coisa do romantismo, porque o Cirrossi era uma banda que eu me lembrava muito de mamãe, que conheceu o Reginaldo Rossi na Cabanga, que é um bairro aqui, né, da Zona Sul, Uhum. e ela ouvia muito, então ficou muito dentro, né, da minha memória auditiva, o trabalho de Reginaldo Rossi. E agora eu estou com um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, que chama-se Sangue de Amor, que eu comecei a gravar, a produzir no sul da França, mas que é mais pesado, é baixo, bateria, guitarra e teclado. Então, assim, eu sou um inclassificável, entende? Reginaldo Rossi é maravilhoso, Jackson do Pandeiro. Então, eu acho que eu continuo, né? Eu não sei dissociar meu trabalho como professor do músico, do artista. Eu acho que Paulo Freire dizia que a educação artística elas se confundem, né? Talvez nem exista esse termo, porque educação é arte, a arte também é educação, o artista cumpre um papel como educador e o educador também cumpre um papel como artista quando ele prepara uma aula e vai lá diante de 50, 60 pessoas, ele é um artista também, dentro dessa performance de socializar conhecimento e tudo. Mas eu acho que são dois pilares, aqueles dois pilares que eu falei no início, são dois pilares que eu continuo apaixonado, educação e cultura popular. E a vida segue, os desafios estão aí, nós temos que nos reinventarmos constantemente, mas eu acho que essa é a grande aventura da vida, é estar sempre aprendendo, desaprendendo para reaprender novamente. E é isso aí que me faz vivo. É isso aí. Sem dúvida. Silvério, a gente só tem a agradecer, tá? Agradeço de coração essa tua Massa. participação, a tua disponibilidade de partilhar comigo aqui e com a minha região, né? Eu estendo isso à minha região aqui da Mata Sul. Beijo Oxalá para que alguns vocês. que muitos produtores culturais tenham visto essa live, mas vai ficar disponível no meu Instagram, no meu Facebook, que eles assistam, que depois que tudo isso passar, quem sabe aí você possa retornar à nossa região, que você já fez Vamos. um show aqui na Usina de Arte, aqui em Água Exatamente. Preta, tá ok? Foi, Você já foi. pisou, você já pisou em solo Água Pretano, tá joia? Lá na Foi. Usina Santa Terezinha, e que você Foi. possa retornar para nos brindar com o seu talento, com essa paixão que você tem pela arte, pela educação, sobretudo, e claro, né, com esse carisma belíssimo que identifica você. Eu, como companheiro de estudos, de luta lá na academia, sempre ficava muito encantado com as suas apresentações, e agora, mais do que nunca, lhe desejo sucesso lá na vida de professor acadêmico. A gente vai se encontrar aí nos Vamos se debates e encontrar. congressos da vida, tá Claro, joia? vamos. Mas saiba Saudades que de foi tu. um prazer enorme, tá? Beijo, pessoal. Beijo para vocês. Muito Um obrigado abraço. pelo carinho. A Valeu gente se mesmo. encontra. Para todos os colegas aqui que deixaram comentários, perguntas, vocês podem visitar o YouTube oficial do Silvério, tem o site oficial do Silvério. Deixa lá teu comentário, deixa lá tua pergunta, Massa. com carinho ele vai lá observar. Acompanha o Silvério nas redes sociais, no Face, no Instagram, Tamo né? aí Tem muita juntos. coisa boa para vocês conhecerem. E também, quem quiser assim, mais informações sobre o livro do Silvério, pode me mandar uma mensagem, ele já me autorizou a divulgar, então a gente divulga, faz a ponte aí para vocês conhecerem melhor os inscritos do Silvério, tá Tá bom? bom, Silvério, querido. valeu. Próxima live da gente será com outro amigo nosso de coração, que é o professor doutor José Roberto. A gente vai tratar aí, a gente vai tratar um pouquinho aqui da história do protestantismo, do neopentecostalismo, que é a Muito área bom. dele, né? E que tem uma presença muito forte aqui na nossa região da Mata Sul. Então, Silvério, um Ó, abraço, tudo de sábado. bom. Sábado tem uma live maravilhosa de 8 Ah, horas que eu estou fazendo
para recolher, né, donativos para o pessoal de música, dessa cadeia produtiva que está aí, artistas, atores, atrizes, enfim. E vai ser no meu Instagram mesmo, Silvério Pessoa Oficial, 20 horas. Espero vocês lá. Beleza, então a gente aqui vai divulgar, tá? No teu Beijo. Instagram, né? É isso Beleza. aí. Um abraço, meu irmão. Tudo de Cheiro. bom.